Princípios de Bioestatística, aula 1, Conceitos Básicos, Análise Descritiva, parte 4. Características da distribuição de frequências de uma variável quantitativa. São 4 as principais características de uma variável quantitativa: tendência central, variabilidade, forma e kurtose. A tendência central e a variabilidade eu já citei em algumas análises de gráficos que nós fizemos na aula passada. A tendência central tem a ver com o valor típico da variável, o que é considerado o valor geral da variável. A variabilidade tem a ver com o espalhamento, a dispersão desses valores. A forma tem a ver com a simetria ou assimetria da distribuição. E a kurtose tem a ver com o achatamento da curva em relação a uma curva modelo, que é chamada curva normal. Nós vamos ver a curva normal mais adiante no curso, então nós não vamos falar de kurtose no momento. Primeiro nós vamos falar, então, graficamente da tendência central, da variabilidade e da forma. Tendência central, como eu disse, tem a ver com o valor típico da variável, o valor geral. Nesse exemplo dos tipos de dieta, nós estamos analisando aqui a variável peso perdido em quilogramas, comparando 2 grupos, o grupo que fez atividade física baixa e o grupo que fez atividade física moderada. Notem, como sempre, que os 2 gráficos estão com a frequência relativa e estão na mesma escala no eixo do peso, para eles ficarem comparáveis. Nós já havíamos visto na aula anterior que nós notamos que o grupo que fez atividade física baixa perdeu entre 0 e 3 quilogramas. Uma concentração aqui entre 1 e 2 quilogramas, que seria a sua tendência central, olhando graficamente. Enquanto que o grupo que fez atividade física moderada perdeu, em geral, mais peso, de 2 a 4 quilos, que seria essa maior concentração aqui em torno de 3 quilogramas. Então, nós podemos dizer que a atividade física moderada leva tipicamente a uma maior perda de peso. Então, nós estamos analisando a tendência central aqui da perda de peso, comparando os 2 grupos e notando que existe uma tendência de concentração em pesos maiores para quem fez atividade física moderada em relação a quem fez atividade física baixa. No exemplo do número de filhos comparando 2 localidades, 25 famílias na localidade A com 36 famílias na localidade B, nós havíamos comentado que o número de filhos na localidade A estava em torno de 2 a 3 filhos, tipicamente. E o número de filhos das famílias da localidade B, tipicamente de 0 a 1 filho. Então, as famílias da localidade A têm, em geral, mais filhos que as famílias da localidade B. É claro que a gente tem algumas famílias da localidade A com menos filhos do que famílias da localidade B. Nós não estamos dizendo que são todas as famílias da localidade A que têm mais filhos do que a localidade B. Nós estamos dizendo que é o comportamento geral da distribuição, ou seja, a tendência central. Graficamente, nós estamos enxergando uma tendência central mais alta, 2 a 3 filhos, na localidade B, localidade A, em relação à localidade B, que é entre 0 ou 1 filho. 0 ou 1 filho. O valor típico pode não ser único quando eu analiso um conjunto de dados. Esse exemplo aqui é de uma pesquisa que perguntou a 26 pessoas de baixa renda, incluindo crianças e adultos, que tamanho de família você acha ideal? Ou seja, quantas pessoas você acha que idealmente deve ter uma família?
As respostas variaram desde um tamanho ideal de família 1 até um tamanho ideal de família 10. Então, mostradas aqui nesse gráfico de barras. O que a gente vê aqui é que tem dois pontos aqui de tendência. Um grupo de indivíduos que prefere famílias menores, em torno de 3 filhos, e um outro grupo de indivíduos que prefere famílias maiores, em torno de 8 filhos. Então, eu não tenho uma única tendência central, não tenho um único valor típico que represente o geral dessas respostas. Eu tenho, na verdade, duas tendências centrais. Geralmente, isso ocorre pela mistura de grupos, ou seja, eu estou entrevistando as pessoas em relação a uma variável que é tamanho de família, e essas pessoas estão misturadas em relação a grupos, por exemplo, jovens e adultos, mulheres e homens, que tendem a ter uma resposta diferente, apresentam valores diferentes para essa variável, ou seja, não existe um senso comum, o que faz com que tenha tanta heterogeneidade nessa resposta e gere essas duas tendências centrais. Quando isso ocorre, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar identificar que variável é essa que define esses dois grupos. Será que esses aqui são os mais jovens, que preferem ter menos famílias menores com menos filhos? E esses aqui são os mais velhos? Será que essas pessoas aqui são as mulheres que tendem a querer ter menos filhos, ou os homens que tendem a querer ter famílias maiores com mais filhos? Ou o contrário, ou seja, identificar qual é a variável que distingue esses dois grupos e fazer essa análise estratificada. Porque com essas duas tendências centrais eu não tenho um senso comum, eu não tenho uma homogeneidade. Quanto à variabilidade, que é a dispersão ou espalhamento dos valores, essa heterogeneidade de valores. Analisando graficamente, a gente vai verificar, por exemplo, nesse exemplo do número de filhos, comparando localidade A com localidade B, nós vemos que o número de filhos na localidade A varia mais. As respostas variaram de 0 a 5 filhos, com uma tendência central aqui em torno de 2, 3 filhos. Enquanto que na localidade B as respostas variaram menos, de 0 a 3 filhos, uma tendência aqui de 1 ou nenhum filho. Então, eu tenho uma amplitude maior de valores na localidade A, uma amplitude menor de valores na localidade B. Essa amplitude, essa diferença entre o menor valor observado e o maior valor observado, que foi 5 na localidade A e 3 na localidade B, é uma das nossas maneiras de olhar para a variabilidade. Graficamente, geralmente é isso que a gente olha. A gente olha a amplitude dos valores. Mais tarde a gente vai ver que tem outras maneiras de medir essa variabilidade. O terceiro aspecto que a gente vai ver característico da distribuição de frequências, quando eu analiso a distribuição de frequência de uma variável quantitativa, é a forma da distribuição. A simetria ou assimetria da distribuição. A distribuição ela pode ser simétrica ou assimétrica. Assimétrica com concentração à esquerda ou assimétrica com concentração à direita. Então, eu estou fazendo aqui o esboço do que seria o gráfico da distribuição da variável, por exemplo, o histograma. E o que seria a distribuição simétrica? Eu tenho aqui o mínimo e o máximo observado na escala de valores da variável. Eu estou olhando aqui para o meio dessa escala, tracei essa linha vermelha para a gente ter como referência. O que a gente tem na distribuição simétrica? Eu tenho aproximadamente metade dos valores até o meio da escala, a outra metade dos valores acima do meio da escala.
E em relação a esse meio da escala, é como se eu estivesse enxergando um lado em relação ao outro, como se fosse espelhado. Então, essa é a distribuição simétrica. Esses dois exemplos aqui em cima, eles são distribuições assimétricas. Por quê? Eu tenho aqui o mínimo e o máximo, né, a escala dos valores, mais ou menos aqui na metade da escala, eu tracei uma linha de referência, e a gente vê que a gente tem uma concentração muito maior de valores na metade inferior em relação à metade superior. Né? Os valores estão mais concentrados nos valores mais baixos e a distribuição está menos concentrada, ela tem uma cauda puxando para os valores maiores. Essa é a distribuição que a gente chama assimétrica com concentração à esquerda. Essa outra distribuição aqui é o contrário. Eu tenho o meio da escala e ela tem uma concentração maior para os valores mais altos, acima do meio da escala. E a cauda da distribuição puxando para os valores mais baixos. Essa é a distribuição assimétrica com concentração à direita. Comparando novamente a variável número de filhos por família entre as localidades A e B, tracei aqui um esboço, né, por cima do gráfico da distribuição da variável, e entre 0 e 5, que é a escala dos valores observados para o número de filhos na localidade A, o meio aqui seria o 2,5, mas que não é um valor observável, né, já que é número de filhos, mas só para servir de referência para a gente. A gente tem aqui 60% da frequência até o 2,5 ou até o 2, né, e 40% acima do 2,5 ou de 3 para cima. Então, a gente poderia dizer que essa distribuição é aproximadamente simétrica ou levemente assimétrica com concentração à esquerda. Quanto que na localidade B, nós observamos valores de 0 a 3, o meio da escala, que é 1,5, para a gente tomar como referência. 0 ou nenhum filho foi observado para 73% das famílias. E os outros 28%, 2 ou 3 filhos. Então, a gente tem aqui uma distribuição tendendo à concentração à esquerda. É claro que essa visualização ela não é exata, né? É só uma referência, dá uma ideia para a gente da forma da distribuição. Um outro exemplo que nós poderíamos observar, apresentar aqui e, ao mesmo tempo, apresentando uma outra forma de visualização das variáveis quantitativas discretas, que é o diagrama de pontos. Então, eu vou ilustrar o diagrama de pontos e, ao mesmo tempo, falar de forma de distribuição, variabilidade e tendência central. A variável discreta aqui é o número de erros de tradução em um texto cometidos por 29 alunos de um curso. Então, cada um desses 29 alunos fez a tradução de um texto e o professor corrigiu e contou quantos erros de tradução cada um dos alunos cometeu. Uma variável quantitativa discreta. Os valores observados já estão ordenados aqui para facilitar a nossa visualização. Então, nós tivemos 2 alunos que não cometeram erro, então 0. 3 alunos que cometeram apenas um erro. 5 alunos que cometeram 2 erros. Outros 5 alunos que cometeram 3 erros de tradução. 4 alunos que cometeram 4 erros. 2 alunos cometeram 5 erros. Outros 2 alunos, 6 erros. Um aluno cometeu 7 erros, outro cometeu 8 erros, outro aluno 9 erros, um aluno 10, um aluno 12 e, finalmente, um aluno cometeu 14 erros. Como que a gente poderia representar esses dados aqui para visualização?
nós podemos criar rapidamente esse diagrama de pontos. Eu tenho aqui a escala dos valores da variável de 0 a 14. Eu representei aqui os múltiplos de 2, né? Mas aqui está o 1, aqui está o 3, só para não poluir muito o gráfico. Cada bolinha representa um aluno. Então, aqui, ó, esses 2 alunos que cometeram 0 erro são essas 2 bolinhas empinadas. Esses 3 alunos que cometeram um erro são esses 3 bolinhas empilhadas. E assim vai, ó, 5 bolinhas para 2 erros, 5 bolinhas para 3 erros, e assim vai. Não teve nenhum aluno que cometeu 11 erros, então ficou vazio, nem 13 erros. Então, aqui ficou vazio. Esse é o diagrama de ponto. É um gráfico simples, rápido de fazer. Ele pode ser construído à medida que os dados vão chegando, né? À medida que o professor vai corrigindo na prova, ele vai marcando a bolinha correspondente ao número de erros do aluno, mas ele só vai funcionar, só vai ser interessante se eu tiver poucos valores, né? Se eu tiver muitos valores, não vai ser tão interessante de fazer. O que a gente pode observar das características da distribuição de frequências do número de erros de tradução cometidos por esses alunos da turma A? Eles cometem aqui, tipicamente, 2, 3 erros, né? Em torno de 2, 3 erros. E existe uma variabilidade muito grande entre os alunos, né? Tem alunos que cometem nenhum erro, até alunos que cometem 14 erros. Então, o espalhamento, a variabilidade dos valores é muito grande. E a forma da distribuição é parecida com essa aqui, né? Assimétrica com concentração à esquerda, né? De 0 a 14, o meio da escala está por aqui, ó. A gente tem uma concentração muito maior abaixo do meio da escala do que acima. Tem uma cauda longa aqui para os valores maiores. Então, assimétrica com concentração à esquerda. A mesma prova foi aplicada para os alunos da turma B e C, mais ou menos com o mesmo tamanho, e foram feitos os diagramas de pontos, então, da turma A, esse que a gente acabou de ver, para a turma B e para a turma C. Só vai dar para comparar porque eu tenho aproximadamente o mesmo número de pontos, né? Esse gráfico aqui é um gráfico feito com frequências absolutas, então eu tenho, só é comparável se eu tiver mais ou menos o mesmo número de pontos, né? O mesmo número de alunos. Então, a gente já tinha visto que na turma A forma é assimétrica com concentração à esquerda. Na turma B, a gente vê uma forma mais simétrica, quase perfeitamente simétrica, né? Se não fosse por esse pontinho aqui, seria perfeitamente simétrica. E a turma C, assimétrica com concentração à direita. O valor típico, obviamente, então, vai mudar entre as turmas, né? A turma A cometeu tipicamente 2 a 3 erros, a turma B errou um pouco mais, em torno de 6, 7, 8 erros, e a turma C errou bem mais, de 13 a 14 erros. Em termos de variabilidade, eu tenho uma variabilidade grande na turma A, de 0 a 14, né, uma amplitude de 14, uma variabilidade também bem grande, um pouco menor, mas grande também, na turma B, de 2 até 13, né, uma amplitude de 11 erros, e uma variabilidade um pouco menor, embora também ainda considerável, de 4 a 14 erros, ou seja, uma amplitude de 10 erros na turma C. Bom, depois de analisar as características da distribuição da variável quantitativa graficamente, a tendência central, a variabilidade e a forma, e mais tarde nós vamos falar de achatamento mais adiante, que é a kurtose, nós podemos também fazer uma síntese numérica da variável quantitativa, ou seja, calcular estatísticas, medidas descritivas que representem a tendência central, ou seja, o valor típico, que meçam a variabilidade, ou seja, meçam a dispersão,
e nos informem sobre a assimetria e a cortose. Nas próximas aulas, nós vamos falar de tendência central, nós vamos definir as medidas média, mediana e moda, e vamos falar de variabilidade. Nós vamos falar de amplitude total, desvio padrão, coeficiente de variação e amplitude interquartílica. Existem medidas de coeficientes de assimetria e coeficientes de cortose, que não são muito utilizados nas análises descritivas, geralmente não são apresentados, então a gente não vai falar nesse momento. Nesse momento a gente definiu a forma, analisou a forma apenas graficamente, e no nosso nível do curso isso vai ser suficiente.